Pessoal, hoje estamos aqui para fazer um unboxing de mais um notebook. Dessa vez é um notebook que muitos de vocês têm pedido ultimamente. É um notebook que está se destacando bastante aí por conta de uma promoção que ele apareceu, né? E se você está procurando um notebook aí que tem uma placa de vídeo GTX 1650, né? Então um notebook gamer mais de entrada, talvez esse cara seja a melhor opção. Eu não diria nem uma das melhores opções, mas sim a melhor opção entre os notebooks que nós temos disponíveis aqui no Brasil, porque ele tem alguns diferenciais importantes, tá? Hoje nós iremos fazer um unboxing aqui do Avel A52 CIB. Eu peguei ele por R$4.000. Se você entrar agora no site, deve estar por seus R$4.500, R$5.000, mas em promoções ele pode chegar a aparecer por R$4.000. E cara, por R$4.000 eu acho que ele pode ser a melhor escolha, porque ele concorre aí com Nitro 5, com 1650, também com Gaming 3i. Só que esse cara aqui já tem um i5 de 12ª geração, que é o i5 12450H, melhor do que ficar na 11ª geração, que é o caso dos Gaming 3i ou até dos Nitro. Mas não é só isso, esse cara também tem um USB-C já com DisplayPort, né? O design dele já é um pouco mais minimalista e sóbrio, se comparado principalmente aí com o Nitro 5, então eu acho que esse cara vai ser a melhor opção nessa faixa de preço. Mas enfim, bora pro unboxing aqui. Só antes, né, não se esquece, deixe seu gostei, isso apoia demais o nosso trabalho por aqui. E eu falei que eu comprei ele por mais ou menos R$4.000, né? A melhor forma de você conseguir aproveitar esses notebooks e promoções é participar de algum grupo de promoções, e nós temos o nosso grupo, tá? Os links estão aqui na descrição, onde o TC sempre posta lá as promoções. Inclusive eu comprei esse cara porque ele postou, aí eu acabei me interessando, achei que ia ficar legal aqui pro canal, acabei comprando, e muitos de vocês eu acho que compraram também. Comenta aqui nesse vídeo se você comprou também um A52 CIB graças ao grupo aqui no Discord ou no Telegram, fechou? Mas é isso, agora bora lá, vamos fazer um unboxing do Avel A52 CIB. E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui com a embalagem do Avel, ele vem nesse plastiquinho, né? Vamos ver se ele tem algum tipo de embalagem especial, coisa do tipo. Um ponto, se você for comprar da Avel, eles têm uma estimativa de entrega um pouquinho mais longa do que o convencional. Acho que demorou de 1 a 2 semanas aqui para esse notebook chegar. A entrega não é tão rápida assim, mas tá valendo, também não é extremamente longa não. Rasgar aqui o plástico todo, que ele vem bem protegido. E aqui estamos na caixa da Avel. Passa o seu unboxing, sim, nós iremos fazer agora. Ele vem lacradinho aqui também. Ele só veio com o plastiquinho por conta dos correios, né? Mas o notebook tá dentro dessa caixa aqui. Olha lá, pessoal, um notebook de entrada, tá? Um notebook dos mais simples, ele vem muito bem embalado, tá? Ele vem num plastiquinho, depois numa caixa de papelão. E embaixo da caixa de papelão ainda temos aqui uma caixa mais trabalhadinha, né? Uma apresentação bem interessante. De um dos lados da caixa aqui nós temos o símbolo da Avel, e do outro lado da caixa nós temos uma etiqueta falando um pouquinho sobre as especificações, né? Que é uma GTX 1650, que é um processador i5 12450H. Ele vem com apenas 8 GB de memória RAM. Iremos testar ele assim e até podemos fazer o upgrade. Um SSD de 500 GB, tá? Na versão que eu comprei a versão mais básica, e a tela de 144 Hz. Fechou? Agora eu não sei qual é o lado correto. Eu imagino que o símbolo da Avel fique para cima, pra gente poder fazer esse unboxing aqui. E vamos lá então, esse aqui é o Avel A52 CIB, tirando aqui a tampa, e olha ele aqui, ele já tá logo explícito, né? Não tá com nenhum tipo de plastiquinho, nada por cima, e olha só a aparência desse notebook. Caramba, ele é um pouco diferente do que eu esperava, e assim, é um pouco diferente num ponto positivo, tá? Ele tem uma aparência aqui que parece muito ser de metal, mas ele não é de metal, tá? Eu já consultei essa informação, é um notebook todo de plástico, mas ele é bem bonito, né? Eu tava com a expectativa que ele fosse parecer um notebook Tongfeng padrão, que é igual os Nave que nós já testamos por aqui, porque o Avel, esse chassi é um chassi Tongfeng, um design mais minimalista, né? Só o símbolo da Avel aqui no meio, mas é bem bonito. Eu gostei bastante também daqui da parte da dobradiça. Não sei se dá pra ver, mas é uma dobradiça um pouquinho diferente do que temos ali nos outros notebooks Tongfeng. Gostei bastante da aparência. Para quem procura, né, um notebook mais minimalista, ó, nessa câmera como é que ele fica. Se você for utilizar para trabalhar em algum escritório, de repente esse cara pode combinar mais do que um Nitro 5, né? O Gaming 3i também, ele é bem minimalista, bem sóbrio, né? Mas esse cara é ainda mais. E eu achei ele bem bonito também. Achei ele um pouco grosso só, né? Ele é um pouquinho mais grosso do que a gente vê em chassis Tongfeng. Esse cara deve ter mais de 2 centímetros de profundidade, vamos dar uma olhada. Ele chega perto dos seus 3 centímetros de grossura, então ele não é um notebook extremamente fino não, mas os seus concorrentes também não são, então tá tranquilo, tá? Talvez ele marque um pouco de dedo, vocês estão vendo, né? Que ele já tá marcando um pouco. Já a gente olha um pouquinho mais no notebook, mas vamos tirar as coisas da caixa aqui para poder livrar um pouquinho mais de espaço, né? Nós temos aqui o guia, manual de consulta rápida, caso você queira dar uma olhada. E temos aqui a fonte, né? Aqui nós temos o cabo de força, é um padrão tomada de 3 pinos, e
A ponta dele é a ponta redonda, tá? Esse cabo de força com 3 pinos redondos, né? Ao contrário de 3 pinos retos que algumas fontes possuem. E aqui tá a fonte dele. Fonte pequena, tá? Bem pequena e bem leve também, cara. A fonte dele não é muito grande e nem muito pesada. Vamos dar uma olhada? É uma fonte de 120 watts. Então, a fonte bem, assim, com pouca energia, né? Não tem problema a fonte ter pouca energia, desde que esse notebook não descarregue enquanto a gente joga. Então, vamos ver. A gente vai ter que testar por um tempo para ver se isso acontece, mas a fonte é bem simples. A melhor fonte que eu já testei aqui no canal era do Gaming 3i, acho que era 135 watts. 120 watts é menos ainda. Aí fica a dúvida, será que esse Avel tem algum corte de energia na placa de vídeo, processador, coisa do tipo? Teremos que descobrir isso em testes. Aqui na caixa não temos mais nada, tá? Então a gente pode guardar tudo de volta, mas cara, eu gostei muito da apresentação do notebook, né? É uma apresentação bem mais premium do que a gente vê em outros notebooks aí, nessa faixa de R$4.000. Então, Nitro, Gaming 3i não vem numa caixa assim, não. Legal que esse Avel, além de ter uma configuração de hardware mais interessante, também tem uma apresentação um pouquinho mais premium, mesmo sendo no mesmo preço em promoções. E vamos lá, vamos terminar de explorar aqui o notebook. Cara, eu ainda tô gostando muito da aparência dele. Essa tampa aqui de cima, ela é plástico, mas assim, eu sei que ela é plástico porque eu li antes. Mas se eu não tivesse lido, eu estaria desconfiando que isso aqui é metal, porque é uma pintura bem parecida com metal, ele é geladinho, igual metal. Será que ele é metal mesmo? Não, peraí. Não, eu acho que é plástico mesmo, mas assim, ele engana bem, cara, dá bem a impressão de ser metal. A pintura dele dá muito essa impressão. Vamos abrir aqui a tampa, vamos fazer um teste para ver se ele é um notebook premium ou não premium. Se ele abrir com uma mão só, ele tá aprovado, vamos ver. E ele abriu, mais ou menos, ó. Ele levanta um pouquinho junto, mais ou menos premium, tá? A tampa não é tão macia a ponto de você conseguir levantar com uma mão só. Você até consegue, mas a traseira levantou junto. Essa aqui era a proteção do teclado, que já vamos retirar aqui agora. E estamos na parte interna aqui do Avel A52CIB, bem bonita, mas é um pouco do que a gente já esperava, né? Eu gostei da parte interna, eu gostei desse recuo do teclado. O teclado em si a gente já conhece, para quem acompanha o canal, esse teclado é o teclado padrão Tongfeng, né? É o mesmo teclado que vai vir nos Navi, nos outros Avel, A70RIB, por exemplo, né? Veio esse mesmo teclado no Avel Storm 2, então o teclado ABNT, vocês estão vendo aqui, ó, C cedilha, né? Esse é o padrão de teclado que não tem ponto de interrogação, né? Vale lembrar que nesse teclado ponto de interrogação é Ctrl Alt W ou Alt GRW, porque ele não tem ponto de interrogação aqui do lado, assim como alguns notebooks da Asus também. Mas bem legal, gostei dessa parte interna, ele tem as bordas um pouco arredondadas, não sei se vocês estão vendo, mas o acabamento aqui é bem interessante. Eu gostei bastante de como esse notebook está apresentado internamente. Essa parte interna, a sensação de toque também é parecida com a parte de trás, parece metal. Não é metal, né? É um plástico que simula metal e é um pouco macio também a sensação ao toque, mas que eu gostei bastante. Trouxe um ar mais de luxo, né? Nós temos aqui o símbolo da Avel no cantinho. E já da tela, talvez eu tenha uma pequena reclamação, que é com relação à grossura da moldura. Acho que a moldura é um pouquinho mais grossa, né? Opa, a câmera não quer focar. Tela é sempre um problema, cara. A câmera nunca foca a tela. Aí, focou. Na lateral, a moldura até que não é tão grossa, mas achei a moldura aqui em si, a parte da cima, né, bem mais grossa do que o comum, mas assim, comparado com notebooks mais caros, porque se a gente pega um Nitro 5 ou o Gaming 3i dessa mesma faixa de preço, a moldura é basicamente da mesma forma, tá? Vamos tirar aqui os adesivinhos. E um probleminha, hein? O adesivo da NVIDIA já veio soltando aqui, ó. Aí eu posso tentar colar de volta ou retirar. Tem gente que retira esses adesivos também. Vamos retirar aqui o adesivo do touchpad primeiro. Cara, eu fui tentar tirar o adesivo do touchpad pelo lacrezinho aqui, mas ele estourou. Agora eu não tô conseguindo mais tirar esse adesivo. Ele tá bem difícil. Tem que usar alguma ferramenta. Opa, eu acho que agora eu consegui. Tá aqui o touchpad sem o adesivo. Eu tava com a impressão de que o touchpad era escuro, né? Mas era o adesivo. Sem o adesivo, ele tá na mesma cor daqui. Cara, eu tava com a expectativa de que esse touchpad fosse o padrão dos touchpads do Navi, né? Que a gente sabe que os touchpad dos notebooks da Navi, Navi Lunar, Navi Stellar, eles são meio duros, né? Eu gostei bastante do touchpad utilizado aqui no Avel A52CIB, tá? Eu não sei se não tá ligado ainda, mas assim, pela sensação de toque, ele é bem levinho, bem macio de você tocar, não precisa fazer muita força, né? Eu tava achando que o touchpad Tongfeng que era o problema, mas aparentemente talvez seja uma escolha da Navi. O notebook aqui da Avel, que é o A52CIB, tá? O touchpad achei bem gostoso. A gente vai testar mais, mas o touchpad me agradou bastante. Temos aqui também a parte da webcam aqui em cima. A câmera provavelmente não vai focar, mas deixa eu só tirar o adesivo dele aqui. Aí, cara. O lacre do adesivo também soltou, velho. Uma crítica aí, Avel. Tá difícil tirar os adesivos aqui, viu? Aí, consegui tirar. Ali, parte de cima também tirada. Quando eu vi a imagem no site, eu imaginei que essa parte preta aqui em cima do notebook, e a câmera não vai focar, mas ó,
essa parte aqui de preta, né? Eu imaginei que fosse câmera e sensor em infravermelho. Pelo que eu vi, eu acho que ele não tem sensor em infravermelho, mas a gente vai dar uma olhada. Não vamos apontar isso como ponto positivo ainda, mas se ele tivesse sensor infravermelho, esse cara ia ser simplesmente sensacional. Voltando aqui ao notebook, ele tem um botão de power separado, ponto positivo, botão de turbo separado também, e aqui em cima deve ter alguns LEDs, né? Indicando se ele tá ligado, nível de bateria e se o caps lock tá ligado também. Já a gente liga ele para ver se a tela tá funcionando, até para ver se o teclado é RGB, eu acho que é, mas vamos dar uma olhada na parte de trás e também nas conexões, porque vamos contar aqui, ó. Esse notebook possui uma conexão USB 3.2 aqui na lateral esquerda, o jack para fone de ouvido P3, então é o combo, né? Fone e microfone juntos, trava Kens, estão aqui do lado, e do outro lado nós temos duas portas USBs 3.2. E aí talvez você esteja falando, pô, cadê o resto das conexões? Estão atrás, tá? Então, um outro ponto positivo, esse notebook tem conexões traseiras. Os seus concorrentes, Nitro 5 e Game 3, as conexões são todas atrás, tirando o plug de energia, né? E conexões traseiras ajuda muito, principalmente a ficar mais organizado no seu setup. Então, por exemplo, o jack de energia, né? O cabo de energia fica atrás, o cabo RJ45, caso você vai ligar via cabo, também fica atrás. Tem um HDMI 2.1 aqui também, um outro cabo que fica ruim se ficar do lado, né? Porque é um cabo muito duro ali e atrapalha às vezes o mouse. E temos uma USB-C, ponto muito positivo para a Avel, essa USB-C ela é compatível com DisplayPort, então você pode utilizar um monitor nessa USB-C ou algum dock também nessa USB-C que ela funciona tranquilamente. Não é uma Thunderbolt, mas ela já é compatível com DisplayPort, seus concorrentes por enquanto também não são. E aqui nós temos a parte de trás dele, tá? Aqui é um plástico mais simplão mesmo, com muitas entradas de ar. Vamos ver se esse notebook está esquentando. Testamos aqui outros notebooks Tongfeng, Nave Lunar, Nave Estelar, Avel Storm 2, todos eles esquentaram, eram notebooks esquentadinhos. Vamos ver se esse cara é ou não é. Porque o conjunto de hardware dele é um pouquinho mais simples, de repente ele não esquenta tanto, tá legal? Mas enfim, gostei bastante aqui do notebook, viu? Por enquanto ele tá atendendo as minhas expectativas de sim ser talvez o melhor notebook na faixa de preço dele. Vamos ver se ele já tá com energia aqui. Talvez a gente tenha que ligar ele na tomada para dar o primeiro boot, mas vamos dar uma olhada. Acho que ele já tá soprando aqui pro lado das ventoinhas, então acho que ele vai ligar. Olha lá, a Avel está ligando. Deixa eu puxar o notebook um pouquinho mais para baixo. Tá, entramos aqui na BIOS porque eu acho que eu comprei ele na versão Linux, tá? Eu acho que eu comprei ele sem nenhum sistema operacional, então talvez eu tenha que instalar um Windows nele, porque a versão mais barata dos notebooks da Avel, você compra sem sistema operacional. E aí você instala depois o que você quiser, provavelmente o Windows, tá? Aí eu vou instalar um aqui sem ativar mesmo, inclusive para quem tiver dúvida. Pô, mas se eu comprar sem um Windows, como é que eu faço para instalar o Windows, né? Cara, é fácil, tem vídeo no canal ensinando como é que faz para você instalar o Windows em algum notebook. E assim, você não precisa ativar o Windows, tá? Você não precisa comprar a licença do Windows, você pode utilizar o Windows sem ativar mesmo. Isso é permitido, não é piratear, não é ilegal. O único problema é que você vai estar com aquela marca Windows não ativado do ladinho. Mas é isso que eu vou fazer aqui nesse Avel A52 CIB, se ele não estiver vindo com Windows mesmo, tá? Aqui nós temos a BIOS dele. Inclusive aqui tem algumas opções que depois a gente pode dar uma olhada, mas a BIOS parece ser bem simples, tá? E como eu falei, ele não veio com nenhum sistema operacional, então a gente vai ter que colocar o Windows aqui para depois analisar se o teclado é RGB, esse tipo de coisa, tá? Sobre a tela, mesmo que a gente não esteja vendo ela aqui agora, é uma tela mais básica, tá? Então não tem expectativa com relação à tela, é uma tela 45% NTSC, 250 nits de brilho, uma tela mais de entrada mesmo. Mas pessoal, antes de continuar, vamos fazer um teste aqui de peso para ver quanto que esse cara aqui tá pesando, porque na minha opinião ele tá pesando um pouquinho mais do que eu imaginava. Talvez esteja pegando seus 2,3 kg, talvez. Eu imaginava que ele ia ficar nos seus 2,1 kg mais ou menos, e vamos dar uma olhada. E não, ele fica nos seus 2,1 kg, 2,156 kg agora, né? Então é um notebook bem leve. Talvez a impressão que eu esteja tendo dele ser um pouco pesado é que na realidade ele é um pouco grosso, tá? Não é extremamente grosso, não tá muito acima da média, mas é um pouco mais grosso do que outros notebooks Tongfeng, né? 3 centímetros aqui, não é tão fino. Deixa eu pegar outro notebook para vocês compararem. Ó, só para vocês terem uma noção, esse aqui é o Nave Estelar, concorrente, tá? Não é a mesma marca, mas esse aqui também é um chassi Tongfeng. Dá para ver semelhanças, né? Na construção. Agora, sobre grossura, aqui vocês vão entender porque que eu tô achando ele um pouco mais grosso, ó. Eu acho que dá pra ver aí, né, que esse notebook de cima é o Nave Estelar, então ele é um pouco mais fino do que o Avel A52 CIB. Então, porque eu tô falando isso porque eu achei que por ser construção Tongfeng, todos eles seriam bem fininhos, mas o A52 ele é um pouquinho mais grosso. Talvez pela construção dele ser um pouquinho mais simples também, né? Ele custa metade do preço daquele outro. Inclusive, a gente pode utilizar o Estelar para comparar uma coisa que eu falei sobre a parte interna, né? Então eu falei que o A52 CIB ele tem aqui o teclado padrão Tongfeng. Olha só, para quem não viu o review do Lunar, o teclado dele é exatamente igual. São teclados exatamente parecidos. O que muda eu acho que é o touchpad.
que o touchpad aqui do A52 Civ tá me agradando bastante. O do Nave Estelar, o touchpad é um pouquinho mais duro, ele afunda um pouquinho mais, né? Então, eu acho que eu tenho preferência até pelo touchpad aqui utilizado no Avel. Mas enfim, eu gostei bastante dessa parte de aparência do Avel A52 Civ, a gente precisa formatar ele para configurar, mas antes da gente formatar, como padrão aqui no canal, a gente sempre desmonta esse notebook, né? A gente vai tirar essa carcaça para ver como é que ele é internamente, ver quais são as possibilidades de upgrade, também ver como é que é a aparência interna, né? A gente tem essa curiosidade. Vale lembrar que a Avel não tem selo de garantia, então aqui você não perde garantia se você abrir o notebook. Claro que você só vai abrir se você tiver um pouquinho mais de conhecimento, né? Para você também não danificar os componentes internamente, que a Avel com certeza não vai cobrir maus danos, né, por mau uso. Mas vamos lá, vamos desmontar esse Avel A52 Civ e conhecer ele por dentro, ver como é que são os slots, né, e ver quais são as possibilidades de upgrades também. E bom, vamos lá, primeira coisa, né? A gente desparafusar aqui. Muita gente pergunta como é que eu faço para desparafusar os notebooks com tanta facilidade. Eu utilizo uma parafusadeira elétrica, tá? No caso aqui da Cooler Master, às vezes eu utilizo outras também. Normalmente eu coloco na descrição aí do vídeo, então dá uma olhada, que deve ter a descrição dessa parafusadeira. Aí facilita bastante o trabalho. Vou desparafusar tudo, depois só utilizar uma pecinha de plástico para ir desprendendo a carcaça. Então, já volto. Beleza, notebook desparafusado, será que ele é fácil de tirar aqui a carcaça? Vamos dar uma olhada. Aparentemente até que é fácil, ó. A gente pode utilizar a mão aqui, ó, para ir desprendendo com muito cuidado, né? Aí eu vou utilizar uma pecinha de plástico, essa pecinha é para manutenção de eletrônico, só para ir desprendendo aqui a carcaça de pouco a pouco, mas ela tá meio que se soltando de forma automática. Depois que a gente desparafusa, ela meio que já vai se soltando, ó. Já era. Soltou aqui tudo, então acho que já consegue retirar aqui a carcaça agora para conhecer internamente como é que é o A52 Civ e soltei, tá lá, essa é a parte interna dele. Nossa, tá um pouco diferente, mas ó, temos aqui a parte, isso aqui é igual os outros notebooks Dongfeng, essa parte que é a dissipação de calor do SSD, com o thermal pad sem o adesivo inclusive, para quem já conhece o canal isso é um ponto positivo, certo? Mas temos aqui a parte interna, tô estranhando esse espaço vazio aqui. Eu imagino que isso aqui era planejado para algum HD SATA, mas eu acho que ele não tem nenhuma entrada para HD SATA aqui, então acho que é só um espaço vazio mesmo. A bateria parece um pouco pequena também, mas tá aí, ó. Essa aqui é a parte interna do Avel A52 Civ, tá? Antes de mais nada, antes da gente mexer na parte interna, sempre lembrar de desconectar a bateria. Esse aqui é o cabo da bateria, a gente vem aqui, desconecta ela, só puxando para trás, só para a bateria parar de correr no notebook, a energia parar de correr, né? Então, com a bateria desconectada aqui, ó, aí a gente não tem risco, a gente pode meio que tocar nas componentes sem ter risco de dar curto, esse tipo de coisa. Mas vamos lá, temos aqui as duas memórias, na realidade uma só, porque eu comprei ele apenas com 8 GB, né? Então ele tá aqui em single channel. Vale lembrar que esse notebook, apesar dele utilizar o i5 12450H, é um notebook DDR4. As memórias aqui, essa memória RAM aqui da data, por exemplo, ó, não sei se vai dar para ver na câmera, mas é uma memória de 8 GB DDR4 de 3200 MHz da ADATA, mas isso significa que utilizar esse notebook em single channel, ou seja, com apenas uma memória, vai dar menos performance do que se a gente utilizasse duas memórias separadas, tá? Ativando o dual channel. Então pode ver que o segundo slot aqui, ó, ele está vazio. O legal seria já completar ele com mais um pente de 8 para fechar 16 GB em dual channel, que seria 16 GB com dois pentes, né? Ou já comprar ele dessa forma. Eu recomendo você comprar ele basicão, só com 8 GB, e você compra 8 GB por fora, costuma sair mais barato, principalmente se você comprar no AliExpress. A gente vai testar ele com 8 GB originais, mas nesse vídeo ainda eu coloco mais 8 GB para ver se faz muita diferença de 8 para 16 em dual channel, e já um spoiler, vai fazer muita diferença. Aqui nós temos os slots para o SSD, nós temos dois slots para SSD, tá? Tem aqui o SSD original da ADATA, de 500 GB que já vem instalado, e um SSD adicional. Então se por acaso você achar 500 GB pouco, você pode colocar um a mais. Só esse espaço vazio me parece muito um espaço para um SSD SATA aqui, né? Mas eu tô olhando aqui as conexões, ele não parece ter entrada SATA. Ou tem? Ah, talvez ele tenha. Ó, essa conexãozinha aqui, né? Essa conexão aqui, ó, que tem essa parte amarela que a gente consegue mudar. Talvez isso aqui seja uma entrada SATA, deixa eu fazer um teste. E bom, pessoal, dê uma olhada aqui, eu não tenho esse cabinho, tá? Esse cabinho eu vou ter que comprar por fora. Eu tenho um SSD SATA, que é desse aqui, ó. SATA, pra quem não sabe, são esses discos, né? De 2.5 polegadas. Aí você pluga um cabinho nessa ponta do SSD ou do HD, e a outra ponta você plugaria aqui nesse slot. Mas ó, eu acho que caberia sim. Teria que ver como é que a gente iria encaixar esse cara aqui, né? Mas ele parece ter o tamanho exato para você encaixar um SSD SATA.
Então pode ser um notebook para você utilizar 2 SSDs NVMe mais um SSD SATA, né? Depois eu vou confirmar se essa entradinha é realmente uma entrada SATA, mas é quase certeza que é. Interessante, surpresa boa, né? Boa mais ou menos também porque, assim, entrada SATA já tá ficando um pouquinho para trás, né? Hoje em dia o pessoal já tá utilizando só SSD NVMe, já vou mostrar aí no canal que tem a opção de você utilizar SSD externo, mas legal, tem uma opção a mais. O único problema é que isso vai fazer a bateria ficar menor. Então, uma bateria aqui de apenas 46 watts-hora, bateria bem das básicas, tá? Provavelmente ele não vai atingir 5 horas de duração fora da tomada nos nossos testes, então talvez eu preferiria que a bateria fosse maior e não tivesse o slot SATA, até porque a Avel nem mandou o kit de instalação do SATA pra gente colocar aqui, né? Então fica aí essa observação. Vamos só colocar a memória RAM de volta, não vamos esquecer, senão o notebook nem vai dar vídeo depois. Temos aqui a placa Wi-Fi, tá? Que provavelmente é o Wi-Fi padrão AX211. É o AX201, na realidade, é a mesma placa Wi-Fi que vem em todos os outros notebooks gamers. E temos aqui em cima o sistema de dissipação de calor, né? Com as ventoinhas aqui dos dois lados e um kit aqui com uns 3 a 4 heat pipes, né? Parece ser legal, não é um baita sistema de refrigeração olhando assim a olho nu. Vamos ver nos testes, né? Pra ver se ele vai dar conta ou não, mas tá aqui. Essa aqui é a parte interna, então, do Avel A52CIB, bem legal. Surpresa positiva que provavelmente você consegue colocar um SSD SATA aqui. Enfim, por enquanto vou deixar ele original, tá? Então vamos testar da forma que vem, pra você ver se de repente já vale a pena comprar com 16 GB ao invés de 8 só. Agora é o seguinte, pessoal, preciso montar de volta o Avel A52CIB, preciso instalar o Windows, baixar os drivers, baixar os jogos, então vai demorar um tempinho. Vou fazer tudo isso e volto com ele pronto pra gente testar processador, testar SSD, ver como é que é o software dele, pra ver se de repente ele tem bug switch, algum recurso interessante, e no final testar um jogo ou outro. Acho que eu vou testar um Horizon Zero Dawn, padrão aqui do canal. Deixa eu só preparar tudo e eu já volto. E bom, pessoal, é o seguinte, já formatei esse notebook, instalei o Windows nele, atualizei os drivers, fiz alguns testes também, temos algumas observações para falar aqui para vocês. Antes de falarmos sobre os testes, sobre como é que esse notebook está configurado, importante falar que se você comprar esse Avel A52CIB também sem sistema operacional, assim como eu fiz, vai sair mais barato, né? Você vai ter que instalar o Windows do zero, né? Então eu fiz a instalação aqui, foi bem rapidinho de instalar, só que tiveram dois probleminhas, duas observações que aconteceram, que também acontecem em alguns outros notebooks, que é o seguinte: enquanto você está formatando esse notebook, nem o touchpad dele, tá? Então o touchpad dele aqui do notebook não vai funcionar e nem a Wi-Fi funciona também. Então, um ponto importante, tá? Na hora que você estiver fazendo a formatação, provavelmente você vai precisar de um mouse externo. Então, utilizei o mouse aqui para poder configurar ele, já que o touchpad não estava funcionando. E na hora que ele vai pedir sua conta para você logar na Microsoft, você tem que estar conectado na internet, né? E como o Wi-Fi dele também não vai estar funcionando, você vai precisar plugar ele via cabo no seu roteador. Isso até você terminar de instalar o Windows, aí ele baixa os drivers de forma automática, o Wi-Fi já volta a funcionar de forma automática, já o touchpad você precisa baixar o driver no site da Avel. Então, ponto importante, tá? Nem internet via Wi-Fi e nem o touchpad irão funcionar até que você baixe os drivers dele depois que você formatar esse notebook. Mas enfim, o notebook já está formatado, ó, já estou utilizando aqui o Windows 11 nele, foi o que eu instalei, e eu já fiz alguns testes, vou mostrar também quais são os componentes que esse notebook possui, tá? E é o seguinte, ó, falando de processador, nós estamos aqui no i5 12450H, uma das grandes vantagens desse notebook aqui, porque já é um processador de nova geração, né? É um processador 812, então 8 núcleos, 12 threads, notebooks com i5 11400H são 612, né? Então são 6 núcleos e 12 threads, aqui temos 2 núcleos a mais. E no caso do Contra Gaming 3i, que ainda utiliza o i5 11300H, aí é um 4.8 ainda, né? 4 núcleos e 8 threads. Então aqui nós estamos um pouquinho na frente, mas também nem tanto assim. Eu fiz alguns testes de performance e aqui temos uma pequena observação que é o seguinte, ó. Aqui no Cinebench, que é um print, né, que eu tirei, com ele original, testando ele da forma como ele chegou aqui, sem configurar, sem nada, só colocando ele no modo turbo, porque esse notebook tem um botãozinho para deixar ele no modo de gaming, né, um modo de alta performance. Ele pegou 8.900 pontos aqui no multicore, o que é um pouco baixo, tá? A gente já testou o Nitro 5 aqui no canal com i5 de 11ª geração e pegou 9.500, então pegou até uma performance um pouquinho abaixo. Em single core ele foi bem, 1650 é uma performance legal. Os Nitro 5 com i5 11400 da geração passada pegava cerca de 1400 pontos, né? Então em single core teve uma performance bem interessante com ele original. Vale lembrar que multicore normalmente está relacionado a multitarefas, né? Software de produtividade, edição de vídeo, softwares para trabalho normalmente. Single core normalmente está mais associado a jogos, então que bom que pelo menos em jogos ele está
vantajoso. Só que, se a gente entrar aqui no software da Avel, e já dando um spoiler para vocês, já a gente explora melhor esse software, mas se a gente entrar aqui na parte de performance, né, e vindo aqui nas configurações SPC, vocês vão ver que dá pra gente controlar quantos watts a gente quer colocar nesse processador, quanto que esse processador vai consumir de energia. Ele no modo turbo vem configurado dessa forma aqui, ó, 45, 45, 110. E aí eu fiz um teste de aumentar o consumo dele para o talo. Isso vai fazer o processador esquentar mais, mas ele vai te entregar mais performance também. E aí configurando assim no software da Avel, né, colocando ele para consumir o máximo possível, ele pulou de 8.900 pontos aqui no multicore para 10.000 pontos. Então a gente ganhou aqui cerca de 1.200 pontos no multicore só de a gente aumentar o consumo. Então aí sim essa performance está superior à geração passada. Na geração passada a gente pegava 9.500 pontos aí com sorte, então aqui nós pegamos 10.000 pontos já no Avel, que já é uma evolução legal. Em single core ele meio que continuou elas por elas, melhorou só um pouquinho, né? A grande diferença foi no multicore. Então tem essa possibilidade de aqui no software da Avel você aumentar o consumo se você quiser. Isso vai fazer o processador esquentar mais, mas vai te dar mais performance. E aí talvez você vai me perguntar, o quão a mais vai esquentar esse processador, né, se você mexer nesse consumo? Eu também medi isso e é o seguinte, ó, sem mexer no consumo, com ele original, ele fica na média dos seus 76 graus, tá vendo aqui, ó? 76, 77 graus, consumindo mais ou menos 45 watts, que é o que estava configurado ali no software, né? Depois que você aumenta o consumo, você deixa o consumo pro talo, ele já chega a ficar na média dos seus 87 graus, então 10 graus a mais, né? Só que mantendo o consumo de 80 watts, e foi por isso que ele conseguiu pegar uma pontuação melhor ali no Cinebench. Então, vai de você se você tá afim de deixar seu notebook esquentar mais para ter mais performance, ou se prefere deixar ele original para deixar ele, né, mais geladinho com menos performance também. Eu, particularmente falando, eu acho que no modo turbo eu deixaria tudo no máximo sim. Se eu habilitei o turbo é porque eu quero o máximo de performance. Até porque na hora que você desabilita o turbo, ó, eu vou clicar aqui, ó, cliquei no botão, ele veio pro modo office, pode ver que ele até desaparece a opção da gente mexer no consumo. No modo office, ele volta os consumos ao normal. Então, se eu apertar o modo turbo é porque eu quero o máximo de performance, eu colocarei tudo aqui no talo. Aí vai de você como é que você vai configurar. Na hora que a gente for testar os jogos, a gente testa das duas formas para vocês verem a diferença entre eles, tá? Voltando aqui nos componentes, né? Por enquanto ele tá apenas com 8 GB de RAM, ele tá original, memória DDR4, né, 3200 MHz, ele não é DDR5 ainda, e o SSD original que veio é um SSD de 500 GB, e se a gente olhar aqui no teste, no Crystal Disk Mark que eu fiz, é um SSD com uma velocidade bem interessante, tá? 3.500, vamos arredondar aqui, né, para 3.500 MB por segundo de leitura, 2.000 de gravação, é uma velocidade alta para geração 3, não é uma velocidade alta para geração 4, existem SSDs que chegam a 7.000 MB por segundo, mas considerando que é um notebook de entrada, tá perfeito. Para uma curiosidade, essa velocidade está melhor do que o SSD que veio lá no Avel Storm 2. No Avel Storm 2 veio um SSD de 2.000 MB por segundo de leitura, né? Então, uma velocidade que eu diria que é até positiva. E continuando aqui, nós temos a Wi-Fi AX201, que costuma vir sempre, e a placa de vídeo GTX 1650. Uma curiosidade é o seguinte, se a gente vier aqui, ó, no painel de controle da NVIDIA, normalmente a gente faz isso, né? Para conferir qual que é o power dessa GTX, ver qual que é o consumo que ela tá tendo. Aqui nas informações sobre o sistema, eu não encontrei a informação do power. Eu não sei quanto que essa GTX 1650 tem de power. Não sei se ela é uma full power, ou seja, com o máximo de performance, se ela é uma 1650 capada, né? Limitada de alguma forma. Não diz aqui no painel de controle da NVIDIA, então a gente vai ter que testar para ver isso. Mas faz tempo que a gente não testa notebook com 1650 aqui no canal, então nem vou saber dizer se ela tá forte ou não. A gente vai ter que comparar com as 3050 mesmo. E claro, temos aqui a placa de vídeo integrada, o HD Graphics sempre vai estar ligada junto com a dedicada, porque esse notebook infelizmente não tem Mux Switch. Mas seus concorrentes também não tem, então até aí tá tudo certo. Beleza, além disso, o que a gente pode mostrar aqui também é com relação à tela, né? Esse notebook tem uma tela, né, Full HD apenas, e ela já é de 144 Hz, tá? Então, também superior a alguns concorrentes que tá o Game 3i tem 60 Hz só de tela, tem modelos com 120, já a Nitro 5 também tá em 144 Hz. Qualidade da tela desse notebook é a básica, 45% NTSC, 250 nits de brilho, tá? Não é uma tela referência para quem vai trabalhar com fotografia, mas é uma tela ok, uma tela IPS pelo menos, né? Digamos que ela tá na média, é a base, principalmente para essa faixa de preço aí. Testei o som desse notebook, apesar de ele ter propaganda aqui do Sound Blaster Cinema 6, num adesivinho, né? É um som básico, tá? Não é um som muito diferente dos outros, não. Então, não crie muita expectativa com relação a isso. E por último, a gente pode falar um pouquinho sobre a webcam. Esse notebook tem uma webcam, não tem sensor infravermelho, infelizmente, e vocês já estão vendo como é que é a webcam dele. A resolução HD apenas, básica,
tá? Vai dar conta para trabalhos, reuniões, aulas online, mas também não espere nada de muito premium por aqui. E por último, eu acho que a gente pode explorar aqui o software da Avel, né? Esse mesmo software que a gente viu, por exemplo, no Avel Storm 2, é o mesmo software que a gente vê também nos notebooks da Nave, né? Porque é tudo chassi Tongfeng. E como vocês viram, nós temos aqui a opção de performance, mudar configurações do processador, até fazer overclock na placa de vídeo, se você tiver um pouquinho de paciência, né? Temos aqui configurações para mexer nas ventoinhas, né? Se você configurar os profiles do modo gaming ou do modo escritório, para, né, ele esquenta menos. Temos aqui a configuração do teclado, porque esse notebook tem uma grande vantagem com relação aos seus concorrentes, porque o teclado dele é RGB, ou seja, você pode configurar diferentes cores para esse teclado. É um RGB de apenas uma zona, então ele só mostra uma cor por vez, mas é melhor do que Nitro, que é só vermelho, ou Gaming 3i, que é só azul, ou só branco, tem versões brancas também, mas aqui não, você pode configurar a cor do teclado que você quiser, uma vantagem muito legal. E nessa opção aqui, ó, você consegue fazer ele no modo Rainbow, né, onde ele fica alternando entre as cores de forma automática. Então, uma grande vantagem para o Avel A52 Cibe. Esse teclado aqui é RGB, uma vantagem com relação aos seus concorrentes. O que mais que temos aqui? Se a gente entrar em configurações gerais, nós temos algumas configurações do Windows, e aí uma coisa que pode confundir a galera é essa função de GPU. Em outros notebooks é aqui normalmente que tem a função Mux Switch, mas aqui infelizmente não é o Mux Switch, tá? Aqui ele só deixa selecionar qual vai ser a taxa de atualização da tela, e se você marcar isso aqui, né, ele vai trocar a taxa de atualização para 60 Hz automaticamente quando você tirar o notebook da tomada, para economizar um pouquinho de energia. Acho que de resto é isso. O resto do software aqui ele é mais basicão, não tem muito mais coisas para ver não. Eu acho que agora já dá pra gente abrir um joguinho pra gente testar aqui na GTX 1650, né? Vale lembrar que assim, a gente não vai manter o mesmo padrão de testes que a gente faz com uma RTX 3050, com uma RTX 3060, porque a 1650 é bem mais fraca, não dá para rodar os jogos no talo como a gente faz numa 3060. Então, vamos continuar testando o jogo padrão do unboxing, vamos testar aqui o Horizon Zero Dawn, mas vamos testar ele com qualidades gráficas mais baixas. E vale a pena lembrar, como esse notebook aqui não tem Mux Switch, não iremos utilizar placa de captura, tá? Porque isso afeta um pouco o desempenho. Notebooks que não tem Mux, eu vou gravar a tela do próprio notebook para mostrar para vocês. E ó, seguinte, já estamos aqui dentro do jogo Horizon Zero Dawn, vamos entrar aqui nas configurações, tá? Primeira coisa, vamos testar obviamente Full HD, sem V-Sync, na qualidade gráfica, normalmente a gente testa no Supremo, né, para fazer as comparações, mas assim, é um pouco a mais você esperar que esse notebook vá rodar o Supremo, né? Eu diria que talvez ele vá rodar no original, o original seria a forma como ele é rodado, acho que no Play 4, provavelmente, né? Vamos tentar no original porque eu acho que ele vai dar conta. Eu espero pelo menos que ele vai dar conta. E estamos agora, por enquanto, o notebook lá na questão de consumo do processador que eu mostrei para vocês, ele tá original. Eu não mudei ainda, não aumentei o consumo. Então, é da forma como chegar o notebook para você, a forma como você iria testar também. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui o benchmark e ver como é que ele vai sair. Deixei aqui as informações do lado direito, né? Vamos ficar atento à temperatura, né, do processador, que se ele manter a tendência de outros notebooks Tongfeng que passaram aqui no canal, talvez ele esquente um pouquinho. E lembrando também, estamos com apenas 8 GB de RAM, hein? E isso vai fazer a gente perder bastante performance. A gente testa uma vez assim, depois a gente testa com 16 GB para ver se vai fazer diferença. E beleza, já estamos aqui rodando o Horizon Zero Dawn na qualidade original, não estamos nem no mínimo e nem no talo, a gente tá no médio ali mais ou menos, tá? Tá mantendo aqui a média dos seus 50 frames por segundo mais ou menos, vamos ver até o final do benchmark, porque tem hora que durante o cenário ele vai melhorar um pouquinho a nossa performance, caso contrário acho que a gente vai ter que baixar pro mínimo para pegar os seus 60 frames por segundo aqui, né? Uma coisa legal é que dá pra ver que a temperatura, cara, pelo menos, de novo, né, o consumo aqui do processador tá no básico, não tá aumentado, a temperatura tá bem interessante, tá? Processador nos seus 80 graus ali, placa de vídeo nos seus 66 graus, tá? Bem legal. Ó, tem momentos do processador que ele chega a bater 70 graus só de temperatura, o que tá bem interessante, mas é isso, infelizmente a gente não tá mantendo aqui seus 60 frames por segundo, e eu arrisco dizer que parte da culpa tá na memória RAM. O fato de estar com apenas 8 GB de RAM, eu acho que está derrubando bastante a nossa performance aqui para baixo. E ó, estamos chegando aqui no final do benchmark, temperatura tranquilo, tá? A única coisa que está mais ou menos é realmente a performance que a gente não conseguiu manter, né? Muito perto dos seus 60 frames por segundo. Vamos ver quanto que ele vai pegar aqui. Pegou 48 FPS de média. Aqui a gente poderia fazer algumas coisas. Uma das coisas é diminuir para o mínimo ao invés de jogar no original. A gente poderia também aumentar o consumo lá no software da Avel, mas eu acho que a melhor opção que a gente tem para fazer agora é simplesmente colocar
mais 8 GB de RAM. E aí uma recomendação que eu vou fazer para você é a seguinte: qualquer notebook hoje em dia que seja DDR4, utilize memória DDR4, é muito importante que ele esteja em dual channel, que ele tenha dois pentes de memória funcionando ali ao mesmo tempo. No caso desse Avel, ele veio com 8 GB, mas apenas um pente de 8 GB, então ele está em single channel. Eu acho que é por isso que ele pegou 48 FPS. Talvez se ele estivesse em dual channel, a gente nem precise baixar a qualidade gráfica, a gente não precise melhorar o consumo lá no software. Só pelo fato de colocar mais 8 GB no dual channel, eu acho que já vai resolver. Vamos fazer esse teste rapidinho. E é o seguinte, pessoal, coloquei aqui mais um pente de RAM, eu coloquei a memória RAM da Kingston, a Kingston Fury de 8 GB, 3200 MHz, um dos melhores custo-benefícios para você comprar aqui no Brasil. Inclusive, vou até deixar na descrição caso você queira já, de repente, comprar esse notebook já com a memória, né? Mas vamos ver se vai resolver o nosso problema, né? Estamos aqui no horário Zero Dawn. De novo, um Full HD, gráficos, vamos continuar no original, a gente já pegou 48 FPS, né? Vamos ver agora. Uma curiosidade, tá? Normalmente, em notebooks DDR4, quando você ativa o Dual Channel, você coloca duas memórias, você faz o processador esquentar mais também, porque você meio que faz o processador trabalhar mais também, né? Então, talvez aquela temperatura que a gente estava vendo de 80 graus durante o jogo, talvez suba um pouquinho. Vamos ver se é o caso ou não. E ó, seguinte, benchmark já tá rolando e cara, já dá pra ver uma diferença na performance, né? Agora estamos muito mais próximos dos seus 60 frames por segundo. Ele tá literalmente agora a 60 frames por segundo, né? Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas a performance melhorou bastante com relação a usar apenas 8 GB. Vocês estão vendo no canto direito ali, a barrinha azul, estamos agora com 16 GB de RAM, né, e tá consumindo 11 GB, então só o tamanho 8 GB já é pouco, e single channel ainda é complicado. Agora sim, estamos numa performance bem interessante para essa GTX 1650, né, jogar ela assim como é jogada, por exemplo, em um PlayStation 4, provavelmente. No PlayStation 5 provavelmente não é essa qualidade gráfica original, acho que esse original simula a configuração gráfica do Play 4, se não me engano, tá? Mas a temperatura, o legal é que continua baixa, né? A temperatura tá até um pouco mais baixa do que antes, para falar a verdade, mantendo agora a média abaixo dos 80 graus no processador. A placa de vídeo continua, né, nos seus 66 graus. E lembra que eu falei sobre o consumo da GTX 1650, que a gente não sabia se ela era uma full power e tudo mais? Ela tá nos seus 55 watts, e se não me engano, a 1650 ela é 50 watts, né? Se não me engano, então eu acho que ela sim é uma 1650 full power liberada, não é muito limitada não. Eu lembro que acho que o VivoBook tinha uma 1650 limitada e era papo de limitar a 30 watts, né? Então aqui não, parece que essa 1650 ela consegue atingir o máximo da sua performance. Enfim, agora é esperar o final do benchmark para ver se a gente vai pegar mais de 48 FPS de média. Eu chuto que a gente vai pegar seus 61 FPS. Vamos ver quanto que ele vai pegar no final aí. Ó, eu peguei aqui para ver, a 1650 realmente é 50 watts de TGP que ela tem, né? E aí, claro, tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo do Dynamic Boost. Então, sim, só confirmando, a 1650 desse notebook é full power. E bom, estamos chegando aqui ao final do benchmark. Vamos lá, acima de 60, hein, por favor. 58 FPS. Não chegou a bater 60 FPS de média, baixou um pouquinho porque teve uns stutterings ali no meio, então isso talvez tenha baixado um pouquinho a média, mas de qualquer forma já foi 10 FPS a mais do que utilizar ele em single channel, né? Então já fica a dica. Se você quer comprar esse notebook, pode comprar ele com apenas 8 GB, não tem problema, mas compra mais 8 por fora, né? Acho que R$150 você compra um pente de 8 GB aí, esse Kingston Fury, né? Vou deixar aqui na descrição para caso você se interesse. E olha o ganho de performance que você vai ter, né? De 48 para 58 FPS. Por mim eu já parava por aqui, já tá tranquilo, mas tem mais coisa que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, aumentar o power. Lembra que eu falei que a gente tá testando ele no modo turbo, mas com o power lá do software básico, no original, né? A gente pode tentar aumentar aqueles powers, puxar as barrinhas tudo para direita para ver se vai fazer diferença. Já que esse processador parece estar bem geladinho, 80 graus, a gente pode fazer ele esquentar até uns seus 85, vai. E ó, seguinte, estamos rodando agora o benchmark, já com power no software jogado tudo para direita, então teoricamente ele tá tentando consumir o máximo de power que ele consegue, mas vocês estão vendo ali na parte do processador que ele não tá consumindo muito mais do que 30 watts. Por mais que eu tenha configurado para ele pegar esses 80 watts, ele não vai consumir tudo isso, principalmente porque ele está dividindo energia com a placa de vídeo, né? Então, jogando principalmente, eu acho que aumentar ali a questão de consumo para o máximo não vai fazer tanta diferença, pelo menos aqui na prática não está fazendo muita diferença no Horizon Zero Dawn. Talvez faça diferença para um CS, de repente para o Rainbow Six, né? Mas para jogos equilibrados, que consomem tanto processador como placa de vídeo, provavelmente não vai adiantar você aumentar o consumo do processador, porque ele não vai conseguir, né, consumir tudo aquilo, porque ele está dividindo energia com a placa de vídeo. Acho que aumentar o consumo do processador é muito mais vantajoso para na hora que você estiver utilizando ele para trabalhar.
para renderizar algum projeto, para você rodar uma timeline muito complexa de edição, onde você exige muito processador, aí acho que vale a pena deixar aquela barrinha para o máximo. Mas vamos ver, né? Aparentemente, durante a gameplay aqui, não me parece que ele está com performance melhor. Vamos ver no final do benchmark se ele vai pegar mais do que 58 FPS de média. Tô achando até que ele vai pegar um pouco menos. Chegando então no final do benchmark. Bom, no final do benchmark pegou 57 FPS. 1 FPS a menos, então concluímos que não fez diferença aumentar os powers lá no software da Valve, pelo menos para esse jogo aqui. E ó, pra finalizar os testes, eu tava pensando em testar um Red Dead Redemption 2, mas como o Horizon Zero Dawn já é um jogo bem pesado, né, e já vimos que a gente conseguiu manter ele perto dos seus 60 na qualidade original, vamos deixar o Red Dead pro vídeo de review, que eu testo mais jogos. Vamos testar agora um jogo leve. Talvez você queira comprar aqui o Avel A52 CIB pra rodar um jogo mais competitivo, como por exemplo o CS. Então vamos ver como é que esse cara rodaria o CS, né, já que esse processador já é um pouco mais forte do que a geração anterior. E ó, seguinte, já estamos aqui agora no CS, né? Eu configurei ele, quer ver? Vou botar aqui as configurações, a gente tá no mínimo, tudo no mínimo. Eu sei que para configurações competitivas algumas coisas você vai mudar, mas só para ter como comparação, vou botar tudo no mínimo, resolução Full HD, tá em tela cheia para poder gravar a tela, tá? Estamos aqui expectando um tal de Duck para ver a performance e ó, a performance tá bem interessante, tá? Acima dos 200 FPS o tempo todo. A tela desse notebook é 144 Hz, então o ideal seria se a gente ficasse acima dos 144 e estamos. Então, nessa taxa de FPS que você vai conseguir aproveitar completamente essa tela com essa velocidade, né, de taxa de atualização. E vale a pena lembrar que a performance que a gente está mostrando aqui agora para vocês é uma performance que está com uma certa perda, porque a gente está gravando a tela do notebook, tá? Então isso tá fazendo a gente perder um pouquinho de desempenho. E também o FPS Monitor, que é essa tabelinha que fica no lado direito, também consome um pouquinho de processamento. Então você jogando provavelmente seria uma taxa um pouquinho melhor, não só aqui no CS, mas também lá no Horizon Zero Dawn. Provavelmente em vez de 58 FPS, você teria pegando, sei lá, 63 FPS, um pouquinho a mais do que a gente mostrou. E como vocês estão vendo, tá super fluido. Para jogos competitivos, esse notebook aqui vai ser excelente. CS, de repente Valorant, LoL, então nesse fala, né? Jogos leves ele vai levar numa boa, e jogos mais pesados como Horizon Zero Dawn, você vai baixar a qualidade e vai conseguir se manter ali perto dos 60 frames por segundo. Talvez os jogos mais recentes, tipo um Hogwarts Legacy, né? Jogos mais pesados, aí a gente vai ter que fazer uma bateria de testes para ver se ele vai estar rodando aí, vai aguentar, né? Os jogos mais modernos. E podem ver que a temperatura também tá bem tranquila. Lembrando que já estamos com 16 GB de RAM em Dual Channel. Isso é uma parte muito importante caso você queira comprar esse notebook. Enfim, pessoal, esse aqui então é o Avel A52 CIB. Cara, gostei demais, principalmente pela faixa de preço que ele atua. Eu acho que ele é talvez a melhor escolha realmente, tá? Porque comparando com o Gaming 3i ou os Nitro 5 que estão sendo vendidos atualmente aqui no Brasil, eles ainda não têm, por exemplo, né, a saída USB-C com DisplayPort. Esse cara já possui. Eu fiz um teste e o USB-C dele realmente tem saída de vídeo, então você pode plugar um monitor. No caso, eu pluguei uma dock com 2 monitores plugados na dock, ele funcionou tranquilamente. Esse cara também já tem um processador atualizado de 12ª geração, que vai fazer diferença tanto para produtividade, porque ele tem mais núcleos, né? Então, em multicore, vocês viram que ele pegou 500 pontos a mais do que o i5 11400H, mas eu acho que principalmente para jogos, o single core dele tá bem forte, né? Vocês viram que ele tá 200 pontos a mais do single core do i5 da geração passada, e 200 pontos em single core é bastante coisa. Além disso, tem o teclado que é RGB, os seus concorrentes não são, né? Aí tem as partes onde você vai individualmente gostar ou não. Eu particularmente gostei muito do design desse notebook, ele é bem compacto, não achei ele tão fino, gostaria que ele fosse um pouquinho mais fino, né? Mas eu acho que sim, esse cara é a melhor escolha nessa faixa dos seus R$4.000. Eu só tomaria um pouco de cuidado se esse cara tá nos seus R$4.500 a R$5.000. Por quê? Porque nessa faixa de preço você já encontra notebooks com RTX 3050. Nitro 5 aparece direto nessa faixa de preço dos R$4.500, R$4.700 mais ou menos. Agora, abaixo dos R$4.500, em promoções onde esse cara aparece lá para os seus R$4.000, eu acho que ele é sim a melhor opção se for falar da peça, né? Aí entra a questão de confiabilidade de marca, pós-vendas, que aí você vai ter que avaliar por você, né, de acordo com a sua exigência. Mas é isso, caso você queira conhecer mais desse Avel A52 RIB, tá? Amanhã, às 6 horas da tarde, nós iremos fazer uma live testando esse cara ao vivo, então cola na nossa live para poder fazer perguntas, né, conhecer melhor esse notebook. E caso você queira esperar um pouquinho mais para frente, vai ter o review dele completinho aqui no canal, então não se esquece também de se inscrever para acompanhar esses próximos conteúdos, tá? Os links tanto desse notebook como a memória RAM, que eu fiz o upgrade nele, vou até deixar o link do mouse, que eu tenho certeza que muitos vão perguntar que mouse que é esse, porque é um mouse muito diferente
diferenciado, tudo aqui na descrição, tá? Não se esquece, deixe seu gostei se você curtiu esse vídeo, deve ter ficado um documentário gigantesco, né? Deu mó trabalhão pra gravar, mas eu espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo então, até mais, valeu!